Está no ar pela Mundial. Programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza. Bom dia, meus ouvintes, bom dia, meus amados, queridos colegas, porque na madrugada você escutar uma pessoa falando 5 horas da manhã, realmente você tem que estar muito aceso. Tem que rir mesmo, tem que estar aceso. Mas nós vamos falar hoje, primeiro vamos falar, gente, acabou o ano, né? Dia 1º de dezembro. Olha só que importante o dia 1º de dezembro. E no dia 1º de dezembro, que é o início das coisas, início da vida, o mago regendo, o 12, que é o arquétipo. Depois eu vou falar, esse mês todinho eu vou falar muito sobre esses arquétipos pelos quais eu trabalho na numerologia transpessoal. Vou falar as previsões para o ano que vem, vou falar bastante coisa no decorrer desse mês, trazer pessoas para entrevistar. E hoje eu já comecei com uma entrevista super especial com uma pessoa que eu conheci já faz algum tempinho. Coincidência, diz que nada acontece por acaso, tudo tem um porquê e um pra quê. Eu a conheci fazendo com o mestre Ming, né? A Ming, né, que ele fala, exatamente, né? Com o mestre Ming, ele veio uma vez aqui, eu já o trouxe para entrevista e foi entrando em contato e conversando e conheci a Elizabeth, como é? Elizabeth? De Ataíde. Ela trabalha com Feng Shui, gente. Hoje nós vamos saber um pouco mais o que vocês têm que fazer com as suas casas, com o desenvolver da tua vida, porque nada, não adianta você arrumar casa se você também não se arrumar, né? Que as pessoas confundem muito. Eu vou arrumar toda a casa e esquece de se trabalhar. Não pode, né? Então se apresenta aí, Elizabeth, fala um pouco sobre você, o que você faz, fala o seu nome, mais ou menos o que você faz da tua vida, além de Feng Shui. Tá. Darcy, em primeiro lugar, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui com você nessa entrevista, né? Nesse bate-papo. Entrevista, nesse bate-papo. Muito obrigada. Então, eu sou consultora de Feng Shui, eu trabalho nessa área já há mais de 15 anos. Eu fui decoradora de interiores e como decoradora de interiores que eu cheguei em harmonização de ambientes. E de lá para cá eu tenho estudado, me aprofundado cada vez mais, tenho lido bastante e o mais bacana de tudo é assim, eu tenho aplicado todos os ensinamentos, todos os conceitos, tudo aquilo que falam os livros, todas as teorias eu tenho aplicado na minha vida, em primeiro lugar. E realmente, quando você começa a arrumar a tua casa, quando você começa a colocar as energias para fluírem a seu favor, as coisas melhoram. Então, eu conheci o Feng Shui numa época que foi muito difícil para mim, eu estava passando por uma turbulência e meio cética, eu falei assim, eu vou fazer esse negócio, eu vou fazer tudo direitinho como eles estão falando, que harmoniza daqui, de lá, janela, porta e tal. Eu quero ver se funciona. Darcy, parecia mágica, as coisas iam ajeitando assim, e num curto espaço de tempo, em menos de 3 meses, a gente já via. Uma coisa que eu sempre recordo e falo para todo mundo, eu tinha mudado para São Paulo e não conhecia ninguém. E eu estava precisando trabalhar, precisando de dinheiro. E aí, nos livros de Feng Shui, tinha lá que para você ativar a área de trabalho, né, para você conseguir de onde vem o teu sustento, era para você colocar um vaso preto na cozinha e com uma flor vermelha que daria certo. Eu falei, mas que bobeira, onde já se viu uma coisa dessa? Verdade. Aí eu falei, eu quero ver se... No caso, na cozinha, era o seu local de trabalho? Por acaso era. Ah, então por isso que eu perguntei, que é uma das porque você conhece o Baguá, né? Então, no caso era, e eu fiz... Olha, você sabe que uma arquiteta entrou em contato comigo, porque eu tinha saído do interior, não tinha deixado o endereço de São Paulo, que uma ex-cliente queria conversar comigo e realmente a gente entrou em contato e daí surgiu um trabalho. Mas assim, no espaço de uma semana, eu falei,
coincidência, né? Imagina, você não acredita na coisa, né? Não, realmente. Eu fiz o curso de Feng Shui há muitos anos e estudo, que eu gosto de estudar. Não atuo como na parte de Feng Shui, mas eu acho incrível, eu acho realmente como funciona. A medicina chinesa faz isso, né? Trabalha com os meridianos. Então, é o mesmo princípio, Darcy. Assim como no corpo tem os meridianos, né, que percorrem, então, sei lá, você aperta o dedinho e vai tirar a dor de cabeça, na casa também está circulando as energias. E, de repente, você coloca na porta de entrada um objeto ou alguma coisa, vamos supor, um verde lá, e isso vai repercutir na tua vida numa outra área, na área de família, por exemplo, sabe? É uma coisa assim meio que quem não conhece parece ilógico mesmo, mas quando você estuda o Baguá e tal, você fala, os 5 elementos, aí você fala, não, é porque disso funciona para cá, daqui funciona para ali. Aí você vê que a inter-relação, mas assim, falando sem ter conhecimento, parece coisa de louco mesmo. Não, é porque, que eu falo, eu conheço mais a medicina chinesa, que eu trabalho e fiz o Feng Shui, mas você utiliza que são diversas modalidades do Feng Shui, não é isso? Tem várias escolas, escola, né? É isso que eu queria falar. Então, mas qual que você trabalha? Com as 3. Então, é assim, a mais famosa é a Escola da Forma, né? Que é assim, você olha, que surgiu o pessoal olhando montanha, rio, a conformação, onde que nascia o sol, esse tipo de coisa. Os chineses lá atrás, eles chegaram a várias conclusões. Isso daí veio para nós, continua energia de forma, mas hoje é assim, onde que estão as avenidas, como é que são os prédios, como é que são os bairros, como é que estão os móveis dentro da tua casa, eles têm ponta, eles são arredondados, a altura, a cor, tal. Então, isso é energia da forma. Então, todas as escolas têm isso. Tem uma outra escola, que é a escola da bússola. Então, essa daí, ela precisa de cálculos. Ela é mais matemática. Então, ela trabalha com a tua data de nascimento, porque você sabe que, de acordo com a data de nascimento, cada pessoa tem uma energia cósmica diferente da outra. E ela isso é muito legal, né? Isso é muito fantástico. Né? Eu vejo isso, acho muito fantástico. Muito. E tem não só no Feng Shui, né, na China, isso, como tem horóscopo solar também. Cada pessoa tem uma energia diferente. Sim. Aí você vai falar assim, 2 pessoas que nasceram na mesma data, no mesmo horário e tal, elas são iguais? Não, por quê? Porque elas têm um ascendente diferente, isso daí já modifica. Homem, mulher, já modifica. Cada pessoa, quando, de acordo com a filosofia chinesa, ela tem 4 direções que são favoráveis para ela, são 4 direções cardeais, tá? Eu estou falando de norte, sul, leste, oeste, esse tipo de coisa. Então, essas direções, elas são favoráveis para você sentar, para você conversar, para você trabalhar, para você dormir, para você ver televisão. E tem 4 direções que, se você fica lá, elas não são boas para você, elas podem te trazer desconforto, mal-estar e, às vezes, até doença física. E isso a gente estuda também. Então, por isso que 2 pessoas que nasceram na mesma data, no mesmo ano, tudo certinho. Quando você analisa a casa e cruza com esses dados, uma casa é diferente da outra, a posição é diferente, então não encaixa, não são exatamente iguais. Essas são as diferenças. Então, o Feng Shui é uma ferramenta de harmonização de casa, mas a gente também trabalha com as pessoas nesse aspecto. Foi o que eu falei, né? Porque não adianta você harmonizar a casa e deixar a pessoa de lado, você tem que cuidar da pessoa também. E aí, quando você cuida, quando você harmoniza, você faz as coisas acontecerem de acordo com aquela pessoa, de acordo com aquele morador específico, sabe? É muito legal isso, é muito legal. Elizabeth, como você vai nas casas, as pessoas às vezes precisam quebrar a parede, não é necessário, ou você utiliza mais a forma, ou mais algum objeto, como você falou, um vaso preto com flor vermelha? Então, o Feng Shui, ele se utiliza dos 5 elementos. Esses 5 elementos, eles servem
para harmonizar vários aspectos. E cada elemento representa uma cor, uma forma, uma direção cardial, uma emoção. Cada um significa uma coisa. Então, na hora que a gente vai harmonizar uma casa, não necessariamente você quebra a parede, sabe? Você pode harmonizar mandando pintar, por exemplo, uma parede de uma determinada cor, se for o caso. Colocando um quadro enorme sobre um determinado tema. Então, por exemplo, um quadro que tenha casario, que tenha campos, é um quadro diferente de um quadro de marina, que tem mar, que tem praia. Então, cada um tem uma função dentro da casa. Então, você harmoniza com os elementos da decoração. Legal, né? Então, quando surgiu o Feng Shui, uns 15, 20 anos atrás, o pessoal falava assim, minha casa vai ficar parecendo uma árvore de Natal, né? Com um sininho penduradinho e tal. Não necessariamente, porque você vai se utilizar dos 5 elementos, das formas, das cores, dos objetos, do próprio material. Então, onde que é madeira, eu vou pôr alguma coisa de madeira, onde é metal, eu vou pôr um objeto de metal, sabe? Quer dizer, o próprio elemento que vai servir para harmonizar. Então, não se quebra a parede. É muito difícil quebrar a parede. É muito difícil. E quando, eu brinco porque eu mudei para uma casa agora e a casa tem à frente aquela carga de energia, sabe? Aquele poste enorme em frente à minha casa, né? Aí a pessoa, você tem que mudar. Eu falei, agora que eu comprei, eu vou mudar como? Agora não dá, né? Não dá. Nesse caso de postes de energia, realmente eles têm uma energia estagnada, né, que fala, né? Uma carga eletromagnética muito grande e ela prejudica o ser humano, sim. Prejudica o a energia boa que entra na casa. Quando é casa térrea que você mora? Então talvez tenha condições. A planta é um santo remédio em Feng Shui. Ela absorve energia negativa, ela serve de barreira, ela serve de muro, ela afasta o que não tem que afastar, ela atrai energia boa, ela faz circular a energia. Então, dependendo de onde que está esse poste, dependendo da tua casa, da posição, se você conseguir fazer uma parede de cerca viva, é um negócio muito legal. Ou pôr uma trepadeira na tua casa. Olha que interessante. Você sabe que eu estava pensando na minha casa, a minha casa é muito grande à frente dela. Aí eu falei assim, estou com vontade de fazer um canteiro em frente à casa todinha. Um canteiro só de plantas. É uma boa, né? A planta é o que quebra um pouco a energia, né? Quebra essa energia eletromagnética. Ela é filtrante, né? Ela filtra poeira, som, tudo. A planta é fantástica em termos de harmonização. Isso é legal. Trepadeira também, se tiver condições de colocar uma trepadeira na frente da casa para que breque um pouco essa energia que está entrando na casa. Você tem quarto virado para esse poste? Todos eles são virados. Todos os quartos. Tá. Todos os quartos. Então, eu não sei como é que é lá, mas eu trabalho também com radiestesia. Eu sou radiestesista. Eu também sou radiestesista. Então, você sabe o que você tem que fazer. Então, pronto, é isso aí. Não, mas eu brinco, falei assim, que eu, como radiestesista, trabalhei com Feng Shui e tudo, a gente sabe, mas os filhos, quando não acreditam, não adianta você fazer nada. É a energia contrária puxando para o outro lado. Você concorda? Dá um choque térmico, né, com os filhos. Aí é fogo, né? Mas a forma de você neutralizar isso são com gráficos de radiestesia que você coloca do lado de fora da construção, se tiver condições, se não fica do lado de dentro mesmo. E esses gráficos de radiestesia, eles são incríveis como que você consegue bloquear. Depois você vai com o pêndulo e mede, sem o gráfico, o pêndulo fica doido. Você vai lá coloca o gráfico e mede outra vez a energia, bloqueia. Então, e o que é o gráfico de radiestesia? Energia de forma. É verdade. É uma forma, né? Verdade, é uma forma, um formato. Um formato, e ali tem um desenho, cobre que ajuda, né? Porque só uma curiosidade, como eu acho que muita gente deve ter, nos gráficos,
eles são obrigados a ser de cobre ou pode ser só a folha? Eu já fiz o teste com os dois. Ambos funcionam. Funcionam, né? Funcionam. Ambos funcionam. Então, algumas pessoas dizem que o cobre é mais potente. O cobre realmente tem ele consegue fazer com que os elementos corram através dele de uma forma mais rápida. Mas no caso de gráfico que a gente utiliza em Feng Shui, tanto faz ter o cobre como não ter, o efeito é o mesmo, porque a gente está trabalhando com o formato, com aquelas formas de desenho e não com o elemento cobre-metal, você entende? Então tem alguns casos, quando a pessoa quer trabalhar com elemento cobre-metal, aí tudo bem. É o tal negócio do cone de cobre, né? Fala assim, não, para você tirar a energia de casa, você tem que colocar o sal grosso e o cobre e o cone de cobre. Não necessariamente, né? Quer dizer, se você acha e quer acha bonito, quer fazer uma coisa para enfeitar, uma coisa diferente, sabe, assim, um negócio mais potente, você faz com o cone de cobre. Mas se você colocar o sal grosso com dente de alho num potinho, ele também vai estar absorvendo energia negativa do mesmo jeito, sabe? Não precisa ter necessariamente o cobre, mas precisa ver o caso. Cada caso é um caso, sabe? Precisa ver a pessoa, o porquê que a gente está colocando, qual que é a reclamação do morador. Então, aí vai ver como é que funcionam as coisas. Você vê, nessa brincadeirinha nós rodamos 20 minutos de bate-papo. Mas eu queria que você deixasse o seu contato, falasse como a gente poderia encontrá-la, como, claro, você é uma consultora, né? Como é que as pessoas poderiam te encontrar? Deixa o seu telefone. Então, o meu telefone fixo é 4562 4414. Tá vendo? Ela não é ela que liga para ela, então ela não lembra, é igual eu. Repete. 4562 4414. E o celular é 98538 7517. Repete. 98538 7517. Então, gente, você é São Paulo, é 11, né? São Paulo, isso, é 11. Então, vocês entram em contato com ela, precisando de alguma coisa, precisando de uma consultora Feng Shui. Eu trouxe isso como novidade, porque eu nunca tenho trazido ninguém do Feng Shui, além do mestre Ming. Ming, né? É Ming, né? É o Zé Carlos que fala Ming, né? Eu não sei como mas é Ming, mestre Ming. Ming, não é? Ming. É Ming, que é uma sumidade, né? É verdade, na parte de Feng Shui realmente é um conhecimento bárbaro. Eu fiz o curso com ele também, então já sei como que funciona realmente. Mas, gente, eu vou deixar também meus recados aqui, claro, né, que eu tenho que falar. E na parte terapêutica, vocês sabem, eu trabalho com a psicoterapia, né? Eu sou psicoterapeuta transpessoal. Eu trabalho com a análise psicanalítica, trabalho com você, para você aprender a se conhecer, a se harmonizar e a se amar, porque o ser humano só é feliz quando ele aprende a se amar e a se querer, né? Eu trabalho com esse lado psicanalítico, como trabalho também com a numerologia transpessoal. O que seria a numerologia transpessoal? Trabalhar com o seu inconsciente através dos números, através do conhecimento, através do tarô. Então, eu trabalho muito com o tarô, e o tarô vai te trazer aspectos onde você tem que trabalhar com você mesmo. Trabalho além do tarô, trabalho com pedras, né? Uso muitas. As pessoas, se vocês verem, eu ando parecendo uma árvore de Natal, que eu ando com muitas pedras. Isso eu tento harmonizar as energias faltantes do seu nome, dos seus números, com determinadas pedras, determinadas energias que vai te ajudar nesse lado. Eu não deixo de fazer um Feng Shui, né? Numerológico. Mas existe Feng Shui da personalidade. É verdade, existe é isso que eu estou falando. Então é uma energia, a pessoa aprender a trabalhar consigo. É claro que através da numerologia eu entro na sua parte psicanalítica e a gente conversa, a gente trabalha esse lado psicanalítico. Trabalho também com
a auriculoterapia com os cristais radiônicos. Isso que seria você trabalhar um pouco os seus traumas, os seus medos da vida, né? Porque o ser humano o que mais tem é medo. Ele tem medo de andar, tem medo de falar, tem medo de sorrir, tem medo... E eu sei muito bem que é isso, que eu já passei muitas vezes por causa disso, por causa do medo, né? E trato muitas pessoas na parte de síndromes, né? Síndromes do pânico, síndromes de abstinência, síndromes. Então, as síndromes, às vezes, é decorrente de um aspecto da casa. Pode acontecer também. Às vezes a pessoa entra em um estado depressivo porque aquela harmonia não está de acordo com o que a pessoa precisa naquele harmonizar-se perante a vida. E às vezes a própria postura de uma cama mal colocada, né? Com certeza. Às vezes você fica 24 horas sentada num lugar que é aquele mesmo canto, aquela mesma situação. É o que nós chamamos de as doenças da casa. E isso tem muito, então, Darcy, tem muito. Então vocês imaginam como eu falo, o despertar quântico da consciência. É você tomar consciência, não só do corpo, mente e alma. Porque além do nosso corpo, da nossa mente, nossa alma, o que nós estamos buscando através da vida, o que nós estamos buscando para a vida. Isso tem gente lá em cima, pessoas superiores. A denominação que você dá para cada, né, religião, cada aspecto da sua vida, é sua. Mas respeite-se e não permita que ninguém critique, que ninguém fale o que não sabe, porque a crença é sua e ninguém tem o direito de ficar tirando sarro da sua cara, ficar menosprezando a sua capacidade. E tá vendo? O Ricardo é fogo, já tá falando que falta só 3 minutinhos. Oh, meu Deus do céu! Mas faz parte. E a gente trabalha com todos esses aspectos, corpo, mente e alma. E você, nessa parte psicanalítica, nós vamos buscar esse aspecto. Na numerologia, a gente vê o que nós trouxemos de vidas passadas, que nós vamos trabalhar nessa vida. O que você veio trabalhar nessa vida? O que você trouxe de outras vidas que está faltando nessa vida, que você não está complementando? Isso é o meu trabalho, é o meu tratamento que eu faço. Eu não falo em tratamento, porque quem faz tratamento é médico. Eu faço um atendimento, né? Nós fazemos atendimento. E a cura, existe a cura, sim, a cura psicológica, a cura analítica, a cura de vidas passadas, que a gente fala o seguinte: você traz problemas para resolver nessa vida, coisas que provavelmente repetições é o que a gente mais faz. A gente repete padrões. Então, você repete padrões do seu pai, você repete padrões da sua mãe, você repete padrões dos seus avós, repete padrões. Então, essas repetições de padrões, às vezes, é decorrente de tanto o papai e a mamãe falarem: você viu quando o seu avô era vivo, fazia desse jeito, por que isso? Então, imagina o que a gente repete de padrões, o que a gente repete de situações, e isso fica enraizado na mente da gente, e a gente não sabe como trabalhar isso direito. E é onde eu venho e trabalho na parte psicanalítica, na parte da numerologia, na parte da astrologia, que eu não sou eu trabalho com astrologia, gente. Eu não faço mapa astrológico. Eu gosto da astrologia e uso como meio, mas não como fazer um atendimento astrológico com as pessoas. Mas entre em contato comigo, meu telefone é em São Paulo, 5641-4015, 5641-4015 ou 99502-4333, 99502-4333. Gente, eu quero avisar vocês também, dia 17 de dezembro, nós vamos fazer uma vivência lá no Univida, gente. Nós vamos fazer uns aspectos para você começar o ano 2017. Então eu vou ensinar, vai ter simpatia, vai ter rituais, vai ter um monte de coisa lá o dia todo lá no Univida. Entre em contato comigo que eu dou mais informações. Na próxima semana eu vou dar melhores informações a respeito desse evento que vai haver no dia 17 de dezembro. Gente, fiquem em paz, que Deus abençoe vocês e tenha uma semana iluminada. Se despeça, dona Elizabeth. Muito obrigada, Darcy. Para todo mundo, um bom dia, um excelente dia, né, que está começando. Obrigada mais uma vez por ter vindo aqui e que todos busquem essa melhoria de vida
que é como você diz, é uma melhoria espiritual, emocional e é também prática, porque na hora que você mexe na tua casa, é uma melhoria do vamos ver, de mexer com móveis, com cores, com as coisas. Então, que todo mundo procure isso para ter cada vez mais qualidade de vida e uma vida melhor e mais saudável e mais próspera. Deus abençoe a vocês, gente, essa semana iluminada. Namastê. Você acaba de ouvir pela Mundial programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza.